Agora sim, conosco Vera Magalhães. Vera, falando sobre o desmatamento na Amazônia, aquela grande questão de quem é a culpa, afinal, sobre tudo isso, hein, Vera? Tiago, bom dia para vocês todos e para quem nos ouve e nos assiste. Dessa vez não dá para fugir do inexorável. A culpa, neste caso, é do governo Jair Bolsonaro, do ministro Ricardo Salles, do presidente da República, e eles têm de assumi-la, porque eles negaram as evidências que vinham desde o início do ano, evidências numéricas, evidências empíricas, baseadas em dados de satélite, em dados do próprio governo, do INPE, que é uma instituição com credibilidade mundial, que está subordinada ao próprio governo, que foi desacreditada, foi estigmatizada pelo presidente da República e pelo seu ministro do Meio Ambiente, que fizeram questão de assacar contra a trajetória e a reputação de um instituto que é científico e que tem essa acreditação mundial apenas em nome de uma ideologia e da negação da realidade. Por isso ficaram meses negando o óbvio, que o desmatamento avançava sem controle na Amazônia, sem fazer nada para deter isso. O Exército entrou muito tardiamente, já quando os incêndios se somavam às evidências de desmatamento, porque, lembrando, a explosão do desmatamento foi mostrada pelo sistema DETER, que é aquele do INPE que faz o monitoramento mensal, justamente preventivo, para que não haja uma explosão anual, e o governo negou esses números, quis por números alternativos nunca acreditados pela comunidade científica. O diretor do INPE, Ricardo Galvão, outro cientista com reputação ilibada, foi humilhado publicamente pelo presidente, pelo ministro do Meio Ambiente, demitido e exonerado com humilhação pública e com direito a mostrar sua indignação pelo que estava sendo feito contra uma entidade, uma autarquia que tem cientistas no seu corpo e que faz um trabalho baseado em dados e não em ideologia. E o resultado está aí, 30% de desmatamento em um ano. O período medido é metade do ano do Michel Temer e metade do Bolsonaro, mas os dados do DETER mostram que a grande explosão aconteceu principalmente neste ano de 2018 até julho e que ela continua a partir de então. Esses dados do DETER, que é o sistema mês a mês do INPE, mostram que de agosto para cá o número continua crescendo e que a gente pode ter um novo recorde em 2020. Essa estatística que saiu agora é a estatística anual. Ela mede de agosto a julho, de um ano a outro, e é feita pelo PRODES, que é o sistema mais preciso do INPE, do mesmo INPE, e que vem junto, ele trabalha em conjunto com o do DETER para justamente um fazer a prevenção e o outro mostrar a fotografia do ano. Diante da inexorabilidade desse número, porque o sistema PRODES tem uma segurança de 95%, abrange uma área muito maior, nem o ministro Ricardo Salles pôde se dedicar ao seu negacionismo habitual, teve de admitir o óbvio, que já estava evidente, portanto que poderia ter sido evitado, poderia ter sido mitigado ao menos, e não foi por uma questão meramente ideológica. E aí a gente se coloca diante de uma contradição deste próprio governo, que tem aí a pregação da gestão como um valor, né, de mérito, de dados do uso, mas não faz isso, faz ideologia pura e simples. Uma coisa é você ideologizar a questão do meio ambiente à esquerda, que não nos leva a lugar nenhum. E outra coisa igualmente nefasta é fazê-lo à direita, negando o óbvio, negando os números, negando estatísticas e colocando o Brasil numa posição muito, muito, muito delicada. Além desses fatos que eu falei, quanto a sacar contra a reputação do INPE, demitir o seu diretor com direito à humilhação pública, o governo fez pouco do Fundo Amazônia, que é o único recurso realmente voltado para a preservação daquele bioma e que é dinheiro dado pela Alemanha e pela Noruega e que a gente está ameaçado de perder ainda. A Noruega já voltou atrás, não quer mais financiar esse fundo. Por quê? Porque o ministro Ricardo Salles e o presidente acharam por bem mudar a destinação dos recursos que nos são doados e que tinham um fim muito bem estabelecido e que tinham a sua destinação muito bem manejada por um conselho com recursos indo para vários entes, para os governos dos estados, para o governo federal, e uma parcela ínfima ia para ONGs, quiseram dizer que eram as ONGs que estavam comandando tudo, então foi feito tudo errado nesse setor. Em qualquer empresa
privada em que se tivesse a gestão pública como um valor, um resultado desse seria o suficiente para que o gestor da área, no mínimo, tivesse de se explicar, mas com certeza poderia ser demitido. Somando, então, ao desastre ambiental nas praias brasileiras com o derramamento de óleo, eu fico pensando o que o governo Jair Bolsonaro acha que vai exibir para o mundo em termos de política ambiental. É um fracasso até aqui, um suceder de erros anunciados, de erros tomados por livre e espontânea vontade dos gestores.